Aleluia. Aleluia. Tem um glória a Deus aí ou não? Como é bom estar em lugares que tem fome e sede da presença de Jesus. Essa é uma casa. Está falhando esse microfone aqui? Está falhando um pouquinho, né? Essa é uma casa que, se movimentar, né? Essa é uma casa que nós percebemos. Essa é a primeira vez que eu estou com vocês. Davi já esteve, acho que em 2004 ou 2005. Mas o Davi me falava muito bem de vocês. O apóstolo Davi falava: cara, você tem que conhecer essa galera. E realmente eu posso ser sincero com vocês que está melhor do que eu imaginava. Existe um lugar em que nós como igreja precisamos acessar. E esse lugar é um lugar que só aqueles que permanecem e perseveram acessam. Não é um lugar de evento, é um lugar de vida. Uau. Não é um lugar de conferência, é um lugar de dia a dia. Porque veja, a conferência está sendo maravilhosa, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas faz um favor para mim, olha na bolotinha da pessoa que está do seu lado e fala assim: a conferência vai acabar. Agora olhe na bolotinha do olho da pessoa do outro lado que você ignorou primeiro. Isso, olhe para ela e fale: mas você vai continuar. A conferência acaba, mas o culto não. O culto continua na sua casa, na sua escola, dentro do ônibus, no Uber, na faculdade, no seu trabalho, no lugar que Deus te mandou. A conferência acaba, mas você continua. Aleluia. Eu estou com muita fome da palavra nessa noite. Eu vi ontem que essa é uma igreja que ama a palavra, sim ou não? Rapaz, assustei com vocês do lado positivo. Falei: oh meu Deus, esse povo não vai embora não, gente. 10 horas o povo aqui, ó. Aleluia. E o ônibus indo embora. Volta. Mas se não voltar, eu quero a presença. Aleluia. Mas deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Matt. Fala aí, Matt. Fala de verdade, Matt. Eu tenho 32 anos, sou casado com a linda Rebeca e sou pai do Gabriel, que tem 3 anos. E o meu filho, eu não sei de vocês, irmãos, mas o meu filho é aqueles que vale por uns 2. Tem alguém aqui que tem aquele filho que vale por uma multidão? Sim, o meu é desses. Ele não para quieto, não. Tem um vô doido desse também, aí não tem como, né? Cheio de força, cheio de vida. O menino é agitado e ele vale por uns 2 ou 3. Minha esposa está lá com ele e eu estou aqui com os irmãos. E ele está lá, fritado, sempre acelerado, sempre... Você já viu aquela criança que não consegue fazer nada andando? É tudo correndo, e derruba coisa, e bate nas coisas, e é cheio de roxo. Aqui, aleluia, essa é minha vida. E nós estamos morando em Londrina, casados há 10 anos, e eu tenho andado com o Davi, homem de Deus, há 12 anos, sabe? E eu quero honrar o Davi aqui nessa noite, porque vocês conhecem o Davi aqui no evento, mas eu conheço ele dentro de casa. E eu posso dizer que essa mesma loucura que ele é aqui, ele é dentro da casa dele. Ele tem um estúdio lá, irmãos, ele tem um estúdio lá na casa dele, que ele entra, pega o violãozinho dele e começa. E quando a gente chega em casa, a gente ouve lá de fora. Fala: eita, o pau tá quebrando lá dentro. O bagulho tá louco, é acelerado, aleluia. E sabe por que eu falo isso, irmão? Porque a gente hoje tem muitos bons pregadores, mas temos péssimos pais. Nós temos pessoas que sabem fazer ministério muito bem, mas não sabem cuidar das suas famílias muito bem. E eu não me impressiono com pessoas que têm seguidores, eu me impressiono com pessoas que têm discípulos. Por quê? Porque o seguidor, ele só está enquanto você fala o que ele quer ouvir, mas o discípulo permanece mesmo quando a palavra confronta. O seguidor, ele vive pelo momento, mas o discípulo vive pelo relacionamento. E essa é uma conferência que, veja, vocês estão chamando essa conferência de quê? Fly, voar. Mas perceba algo, só é possível voar enquanto você está em continuidade, porque se você para, você cai. Faz o seguinte, a gente já viu muito disso. Os aviões, quando eles vão decolar, eles começam
E aí eles vão correndo no início, e aí eles vão acelerando, e aí eles começam a levantar voo, e voar, e voar, e voar. Mas eles só permanecem voando enquanto eles continuam. Se acabar o combustível, o que acontece? Se perder a continuidade, o que acontece? Cai. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre continuidade. Fale comigo, continuidade. Esse microfone está falhando às vezes, eu não sei se tem outro, mas às vezes ele está falhando. Fale comigo, continuidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Meu lindo, pode aumentar o teclado, está bem baixinho. Pode aumentar. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Aleluia. Espírito de revelação vem sobre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo, mas você pode acompanhar aí na tela, ou você pode acompanhar na sua Bíblia aí de papel. Você pode acompanhando por aí, ou alguém que está do seu lado. Eu vou ler aqui, mas eu queria te pedir, olha na bolotinha dos meus olhos, antes de nós lermos. Olha na bolotinha dos meus olhos. Eu queria te pedir para que nessa noite, eu prometo que eu vou ser breve, mas que você não permita que nada roube a sua atenção. Nada, nada, nada. Nem a pessoa que está do seu lado, nem a que está do outro. Porque eu creio que é uma porção de Deus para nós, que nós vamos mergulhar nessa noite. E essa porção exige atenção. E o inimigo da atenção é a distração. Então eu quero pedir para você ficar totalmente conectado. Estamos juntos ou não? Sim ou não, irmãos? Amém? Tem um glória a Deus aí potente ou não? Glória a Deus! Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Vamos embora. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês querem? Outras versões. O que vocês estão procurando? Outras versões. O que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: Venham ver. Outras versões: venham e verão. Outras versões: venham e ver. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, e era mais ou menos às 4 horas da tarde. Agora versículo 40. André, fale comigo bem forte. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Este encontrou primeiro seu irmão Simão. Agora fala mais alto ainda: Simão! A quem disse: Achamos o Messias. E o levou a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Outras versões: filho de Jonas. Mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Novamente: Tu és Simão, filho de João. Mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Mais uma vez: Tu és Simão, filho de João. Mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui por enquanto. Rodolfo, vem cá. Tu vai ser João Batista. Vem cá, João Batista. Eita, vem João. Espera aí que tu vai ser um discípulo dele. Segura aí. João Batista, vem. Esse é João. Literalmente João. João hoje vai ser o João Batista. O texto que nós lemos fala que esse homem aqui, João, é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Esse aqui é aquele que dizia: Olha, eu batizo com água, mas está vindo um aí que vai fazer vocês voar, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Agora veja, João, a palavra fala que João estava conversando com 2 dos seus discípulos. Vem, discípulo. Eu preciso de mais alguém para ser discípulo de João. Quem vem? Para ser discípulo de João. Vem você, vem. Temos mais um discípulo. E agora, olha o que o texto diz: que João está conversando com seus discípulos. E João está falando. Então o texto fala, olha na bolotinha dos meus olhos. O texto fala que quando Jesus está se aproximando, João continua falando com seus discípulos. E o texto diz que conforme João está falando com seus discípulos, tem alguém que passa. Quem é que passa, igreja? Quem que passa, irmãos? E eu vou fazer o papel dele porque dizem que eu pareço com ele. É o The Chosen da Shopee.
Jesus passa e aqueles dois discípulos, meu tecladista, pode aumentar o volume, está muito baixinho, está muito tímido aí, meu irmão, vem comigo, prega comigo. E aí a palavra fala que conforme Jesus passa, aqueles dois discípulos que estavam com João começam a seguir Jesus. Jesus percebe que está sendo seguido, isso é o texto que nós lemos. Olha para aqueles dois e pergunta: ei, o que é que vocês querem? Você já imaginou Jesus chegando, olhando na bolotinha dos seus olhos e perguntando: o que é que você quer? Eu não sei de você, mas se fosse eu, provavelmente eu ia tirar aquela lista. Oh Senhor, se o Senhor puder me dar um carro novo, ia ser tão bom. Uma motinho que fosse, ia ser maravilhoso. Uma casa nova. Oh Senhor, se o Senhor puder me dar uma porção dobrada da sua unção. Oh Senhor, se o Senhor puder, que toda a minha casa te sirva. Irmãos, veja, há problema nisso? Não. Até porque a palavra nos instrui: pedir, dar-se-vos-á, justa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Sim ou não? Sim. Porém, o que esses dois pedem toca o meu coração, porque eles poderiam pedir qualquer coisa. O que eles poderiam pedir, irmãos? O que, gente? Qualquer coisa. Mas podendo pedir qualquer coisa, eles olham para Jesus e perguntam: onde você mora, Jesus? O quê? Podendo pedir qualquer coisa, eles só pedem para conhecer a casa de Jesus. Não, deve estar errado isso aí. Podendo pedir qualquer coisa, eles só pedem para saber onde Jesus mora. O que é que está acontecendo aqui? Isso toca o meu coração, sabe por quê, irmãos? Porque olha na bolotinha dos meus olhos: vem meu tecladista, você está muito tímido hoje, meu velho, bora trabalhar. Porque podendo pedir qualquer coisa, eles poderiam pedir, veja, eu até poderia pedir um carro novo, mas um carro novo daqui 15 anos é um carro velho. Eu até poderia pedir, Jesus, uma casa nova, mas se eu não reformar daqui 20 anos, essa casa nova virou uma casa velha. Jesus, uma moto ia ser maravilhoso, mas se eu não cuidar e não tiver manutenção, daqui 10, 15 anos não presta mais para nada. Jesus, eu até poderia pedir uma cura que ia ser maravilhosa, oh Jesus, mas pode ser que daqui 1, 2, 3 anos eu tenha outra enfermidade. Então quer saber, Jesus? Eu vou te pedir algo que não tem prazo de validade. Eu vou te pedir algo que o tempo não pode roubar de mim, que a praga não pode corroer, que as situações difíceis não podem me abalar. Jesus, um carro novo fica velho, uma casa nova fica velha, uma cura talvez depois eu precise de outra. Então quer saber, Jesus? Eu não quero apenas ter um momento contigo, eu não quero apenas estar contigo numa conferência, eu não quero apenas estar contigo no culto de domingo. Jesus, eu quero conhecer a tua casa. Sabe por quê, Jesus? Porque eu quero tomar café da manhã contigo, e eu quero almoçar contigo, Jesus. Eu quero jantar contigo, Jesus. Eu quero estar contigo o tempo inteiro, Jesus. Eu quero um relacionamento. Mas também, Jesus, eu quero saber se o mesmo Jesus que o Senhor é pregando, o Senhor é dentro da sua casa. Se o mesmo Senhor que você é no culto de domingo, o Senhor é na terça-feira quando ninguém está te vendo. Por que temos um silêncio tão grande nesse momento? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo, está tudo bem. Agora sabe o que toca o meu coração? Porque veja, olha isso, talvez você nunca pensou assim, olha isso. João, vem cá, João. João Batista, era ou não era um baita homem de Deus? Sim ou não? Sim. João Batista, era ou não era uma referência de ministério? Sim ou não? Sim. Mas João Batista podia dizer: vem ver minha casa? Porque ele morava onde? No deserto. E a palavra até se refere a ele como uma vara que ficava
jogava de um lado para o outro, sendo levada pelo vento. Então veja, João Batista vai dar referência de casa, de ministério, de homem, vai dar referência de homem de Deus, de ministério, de homem cheio da palavra, cheio da presença, cheio de ousadia, cheio de coragem. Mas aqueles dois que estavam com ele não pediram ousadia, coragem, ministério, eles pediram para conhecer E é aqui que o negócio fica estreito, sabe por quê? Porque você pode parecer muito bonitinho aqui no culto, mas dentro da sua casa. Eu vou entrar na sua casa hoje, você abre a porta para mim? Abre para mim, sim ou não? Posso entrar aí? Porque sabe, irmãos, eu não me impressiono. Agora eu vou entrar na sua casa mesmo. Espírito Santo, vamos caminhando. Sabe por quê? Porque veja, você até pode falar o seguinte: olha, na conferência Espírito de Deus, incendeie as minhas mãos. Eu creio que nós seremos uma geração que vai voar, uma geração que vai estender as suas mãos, e os enfermos serão curados, serão levantados. Eu creio que o Senhor vai usar minhas mãos cheias de fogo para tocar uma geração. Mas deixa eu te perguntar, olha na bolotinha dos meus olhos. E quando a sua mãe diz lá na quinta-feira: agora meu filho, usa a sua mão ungida para secar uma louça para mim. Tem uma mãe lá no fundo dizendo: usa esse menino, Jeová. Entra na minha casa. Sabe, irmãos, eu creio sim uma geração que vai pedir para queimar as mãos aqui, mas são as mesmas mãos que não vão passar no corpo da namorada. Temos um fala Deus vindo. Eu estou me sentindo em casa, tudo bem? Vontade de sair correndo aqui, tá chato, gente. Vamos lá. Eu creio numa geração, eu vou entrar na sua casa mesmo. Eu creio numa geração que vai dizer: Senhor, meus olhos querem queimar por ti. Eu quero voar e meus olhos serem incendiados de amor por ti. Aleluia! Mas são os mesmos olhos que na sexta-feira à noite, quando você está sozinho no seu quarto, estão acessando o site que não deveria. Agora prepara para a glória, tá? Ou pelo menos quando fala Deus, ou pelo menos ai. Porque eu creio sim numa geração que vai pedir fogo. Mas olha a bolotinha nos meus olhos. Por que é que você está correndo atrás de fogo e não está correndo atrás de caráter? Você quer sentir um arrepio, mas não quer parar de mentir. Quem te conhece de verdade é quem está dentro da tua. Vamos lá. Quem te conhece de verdade é quem está dentro da tua casa. E é por isso que esses dois falam: quer saber? Referência de ministério tem, referência de homem de Deus tem, referência de corajoso da palavra tem, referência daquele que não retrocede tem. Mas nós estamos precisando conhecer uma família saudável. Nós estamos com a necessidade de ver filhos honrando pais e pais honrando filhos. Nós estamos com a necessidade de ver como que funciona uma família que não está correndo atrás de cargo, mas correndo atrás de verdade. Aí sabe o que Jesus fala? Bora para minha casa, vem. E leva eles para sua casa, vem para cá, gente. Vem para cá. E eles passam o dia com Jesus. Agora um desses dois: vamos, gente, vamos embora, que já é 4 horas da tarde, hora de ir embora. João, pode sair do deserto, você está liberado. Agora veja, aqueles dois ficam tão impactados com a presença de Jesus. Isso é maravilhoso. Rapaz, você vem para cá também. Quer morar na minha casa mesmo. Ele gostou da minha casa, aleluia. Olha na bolotinha dos meus olhos. Aqueles dois ficam tão impactados com a presença de Jesus que sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles vão e abrem uma igreja? Não. Eles vão e fazem um culto de cura, milagre sobrenatural? Não. Eles vão saindo por aí e pregando o evangelho em primeiro lugar? Não. Eles vão para a sua. Irmão, olha aqui para mim. Na bolotinha
sair por aí voando. Mas por que você não começa voando dentro de casa? Puxa, mas é tão simples, médico. Exatamente, é tão simples. Então por que você não faz? Aí você diz: Senhor, me dá uma palavra. E às vezes Ele está esperando a sua obediência naquilo que Ele já te deu. E daí você diz: Senhor, me usa para que eu seja um pregador para as nações. Mas talvez você não está honrando a célula, que só tem 5 pessoas que Ele te colocou para pregar. E aí talvez você diga: Senhor, me usa com o dom que eu tenho para cantar e louvar no domingo. Mas você não quer ir naquela favela que tem uma célula que está começando, para usar o seu dom para cantar dentro de uma casa. Sabe por quê, irmão? Porque na verdade você não está interessado em servir, você está interessado em ganhar benefício. Porque no culto tem 1000 pessoas, na célula tem só 3. Jesus começa o ministério com 2. E você está preocupado com o número. Ei, olha na boletinha dos meus olhos. Pare de se preocupar com projeção, porque nem sempre quem tem projeção tem unção. Não confunda. Não confunda. Nem sempre quem está em evidência é uma referência. Tem seguidores. A palavra vai dizer que até Jesus tinha muitos seguidores e perdeu alguns. Veja, seguidores não impressionam a Deus. Corações contritos e quebrantados, que são fiéis dos lugares pequenos, assim como querem ser os grandes, isso sim atrai o coração de Deus. Aí esses dois ficam tão impactados que André, vem, Rodolfo, André vai para sua casa e chama seu irmão Simão. Acha seu irmão Simão, vai. Vai, André, acelera que eu tenho pouco tempo, André. Vai, Simão. Vem, Simão. É tu mesmo, vem para cá, Simão. Vem, Simão, agora vem. André fica tão impactado com a presença de Jesus que a primeira coisa que ele faz é ir para sua casa. Aí na sua casa ele acha seu irmão Simão e fala: achamos o Messias. Aí ele traz Simão para Jesus. Obrigado. Quando ele traz Simão para Jesus, Jesus olha para Simão e fala: tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De novo, tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Responde uma coisa aqui para mim, gente. Nesse momento, ele falou: tu és Pedro. Ele falou: tu serás chamado Pedro. Ou seja, ele está dando uma promessa e não fazendo aquilo naquele momento, correto? Agora olha que interessante, isso é muito bom, porque se você parar para analisar, pense comigo, faz sentido o que Jesus está fazendo? Vamos lá, ele está chegando em alguém que tem um nome, dizendo que essa pessoa vai ter outro nome? É como se eu chegasse, como você chama? Anderson. É como se eu chegasse no Anderson, nunca vi o Anderson trazendo para os nossos dias. Chego no Anderson que eu nunca vi e falo: tu és o Anderson, tu serás chamado João Kleber. Para. Não. Seja sincero comigo. Faz sentido isso que eu estou fazendo com o Anderson, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas não é isso que Jesus está fazendo com Simão? E por que é que Jesus está falando que vai mudar o nome? Por que é que Jesus está falando que vai mudar o nome? Eu nunca havia entendido isso, até que prepara para o nome. Até que eu comecei a estudar com um mestre rabino que estudou em Israel. E ele me falou: Matt, para nós esse texto não faz sentido. Porém, se você pegar o que nós como rabinos entendemos, nós entendemos que existem 4 princípios que podem mudar o destino de um homem. E um deles é o nome. É por isso que você vai ver Deus encontrando com algumas pessoas e mudando o que delas? Quantos lembram de Abrão? Qual que era o destino de Abrão até encontrar com Deus? Não ter filho nenhum, legado nenhum. Não ter continuidade. Mas a partir do momento que ele encontra com Deus, Deus muda o que dele, gente? Está mudando
num pai de multidões, num pai de nações. E quantos lembram de Sarai, a esposa de Abraão? Deus chega e muda o que dela? O nome, ele muda o nome dela. Se antes uma mulher tinha o ventre cerrado, agora ela é uma mulher que vai dar luz a um que darão milhares. Meu Deus! E Jacó, que de um homem Deus o fere, nasce Israel. Então o que você está dizendo, Matt? O que eu estou dizendo é que o que Jesus está propondo para Simão não é apenas mudar algumas letras. O que Jesus está propondo para Simão é mudar um destino inteiro. O que Jesus está propondo para Simão é o seguinte: olha, tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro. Agora olha na boletinha dos meus olhos, preste atenção nela. Você percebe que na antiga aliança Deus vinha, mudava o nome, e a partir daquele momento o destino era mudado? Porém, aqui, Jesus não está mudando o nome dele agora. Jesus está falando: tu és Simão, continuarás sendo Simão. Lá na frente, tu serás chamado, mas hoje tu és Simão. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, sabe por quê, Matt? Me prepara para um glória, tem um glória guardado ainda entalado aqui, tem? Sabe por quê, Matt? Porque a partir da vinda do Espírito Santo, em que todos nós temos acesso a Ele, não é apenas um momento que muda o teu destino, mas é um relacionamento que muda o teu destino. Ah, meu Deus, fala comigo, um momento até muda o meu dia. Agora fala de verdade, mas um relacionamento transforma a minha história. Ele faz parte, ele até te dá um arrepio, ele até te impacta e você fala: meu Deus, eu nunca mais vou ser o mesmo. Mas se você não tiver um relacionamento, depois de 2 meses você já esqueceu do momento. É por isso que Jesus começa o seu ministério não com uma grande igreja, não fazendo curas sobrenaturais, não fazendo milagres. Ele começa mostrando a sua, porque casa é lugar do que, irmãos? Ensinando um momento até bom, ele até te transforma por um dia, mas essa transformação, você até começa a voar, mas você só mantém voo se você tiver relacionamento. E Simão fala: quer saber? É isso que eu quero, vocês estão liberados, vão-se embora que vai ficar só Simão. Simão fala: o quê? É isso que eu quero para a minha vida, eu quero ter relacionamento. Me diz uma coisa, gente, quando Jesus chegava e dava aquele discurso e milhares de pessoas eram impactadas, Simão estava lá ou não estava? Mas quando Jesus chamava só os 12 para passar perrengue dentro do barco, no meio da tempestade, Simão estava também ou não estava? Me diz uma coisa: quando Jesus vinha e multiplicava o pão, e milhares de pessoas eram alimentadas através de pouquíssimo pão e peixe, me diz aqui, gente, Simão estava ou não estava? Mas quando Jesus chamava só os 3 para orar no monte, lugar de relacionamento, ele estava também ou não estava? Até pegava no sono, mas estava lá. Estanejava, mas estava lá, porque ele entendeu: o momento até é bom, a conferência é boa, façam mais e chamem gente. Um momento é bom, uma conferência é boa, um culto é bom, mas tudo isso, se não tiver relacionamento, é só mais uma conferência, mais um culto. E aí, meu Deus, e aí você fica esperando para fazer o que você já deveria estar fazendo, mas você espera a conferência para você viver o que você poderia estar vivendo dentro do seu quarto. Lugar de relacionamento. Esse cara entendeu: peraí, um momento até é bom, mas o que muda a minha jornada, o que muda a minha história, o que muda a minha vida é um relacionamento. Agora vem comigo. Ele começa a andar com Jesus para cima e para baixo, não desgruda não. Às vezes leva um elogio, às vezes leva uma paulada, às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal, mas ele está lá, mantendo o voo. Porque na verdade, difícil não é apenas você levantar voo, difícil mesmo é você permanecer voando. Levantar voo, você sai dessa conferência, mas permanecer voando vai te custar o teu tempo, vai te custar aquilo que você não gostaria de estar abandonando.
vai te custar a tua vida. E é isso que pede. E ele entendeu, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero é isso. E sabe o que acontece? Ele não desgruda de Jesus. Agora vem comigo. Nós falamos que quando Jesus, ou quando alguém tem o nome mudado, quando Deus muda o nome de alguém, Ele está mudando o quê? Um destino inteiro. Está mudando só umas letras? Não, Ele está mudando um destino. Agora olha a boletinha dos meus. Você sabe o que significa Simão na raiz do hebraico? Simão vem da palavra Shema, que significa aquele que ouve. Então Simão, que é o nome dele, significa aquele que ouve. Mas você sabe o que significa Pedro? A palavra Pedro, ela está ligada a palavras como pedra, rocha, constância, firmeza e inabalável. Uau, uau. Então Jesus está chegando naquele que ouve, falando: olha, hoje tu és aquele que ouve, mas se você escolher um relacionamento, eu vou aos poucos te transformando numa pedra, rocha constante, firme e inabalável. Mas isso vai exigir continuidade. Fale comigo, continuidade. Não, fala de verdade, continuidade. Cutuca alguém do seu lado e fala para ele: continuidade. Só para ele lembrar, só para ele lembrar. Isso, continuidade. Aquele que ouve. Agora me diz uma coisa, gente: qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais é aquela que ouve? Eu vou melhorar a pergunta: qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais tem acesso à informação? Há pesquisas que falam que as nossas crianças de cerca de 5 a 7 anos, elas têm mais acesso à informação do que um rei que vivia na Idade Média detinha todo o conhecimento. Vamos lá. Se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na biblioteca pública de Jabotão, abre um dicionário velho empoeirado, tira o pó e procura a palavra onomatopeia. É isso que você faz? Você pega o seu celular, entra no Google, digita onomatopeia errado. Vai H ou não vai? O Google corrige para você, Simão, e te dá milhares de resultados possíveis. Quantos vão na biblioteca de Jabotão? Tem mais não. Ninguém vai. Vamos fechar esse negócio aí. Quantos vão no Google, irmãos? Então vocês concordam comigo que nós somos a geração mais Simão, que mais tem acesso à informação, que mais ouve de todos os tempos? Sim ou não? Sim ou não? Somos ou não somos a geração mais Simão de todos os tempos? Somos, mas me corrija se eu estiver errado, que ao mesmo tempo que nós somos a geração mais Simão de todos os tempos, infelizmente nós temos sido uma das gerações que é menos pedra, rocha, constante, firme e inabalável de todos os tempos. Obrigado por um desse jeito. Como eu queria um fala a Deus lá do fundo, mas passou. Sabe por quê, irmãos? Eu não vim aqui trazer 3 passos para solucionar isso. Não, mas eu vim dizer que um dos motivos é que nós estamos nos embriagando tanto nos momentos que nós não estamos vivendo E o que muda o seu destino não é um momento. O que muda o seu destino é um relacionamento. Todos aqui, se eu perguntar quantos aqui querem ser pedra, rocha, constante, firmeza, que vão dar continuidade? Todos! Mas quantos aqui querem abrir mão do seu eu? Quantos aqui, eu vou entrar mesmo, estou entrando com os 2 pés na sua casa hoje. Quantos aqui dizem assim: Matt, eu não tenho tempo para ter relacionamento com Jesus, eu não tenho tempo para ler a palavra 10 minutos por dia, eu não consigo ter 10 minutos da palavra por dia, porque eu tenho muita correria, eu vou para lá, eu vou para cá, eu tenho compromisso, eu tenho muita coisa para fazer. Mas assistir 2 horas de Netflix você tem, né, irmão? Temos um Fala Deus chegando. Porque eu sei que você diz: eu não tenho, Matt, 15 minutos por dia para levantar minhas mãos todos os dias no meu quarto e dizer: Jesus, eu te adoro. Eu sei que você não tem, mas 2 horas assistindo um jogo de futebol
sei porque só ouvi glória de mulher. Não sei. Ah, você está glorificando, né? Eu sei que você fala, Matt, a minha vida é muito corrida. Eu não consigo dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor durante 10 minutos todos os dias. Ah, você não consegue. Mas assistir tutorial de maquiagem você consegue, né, irmã? Brada, Jeová. Como é que é o nome daquele tipo de coisa, de seriado coreano? Dorama você tem tempo, né? Mas para abrir a Bíblia que vai transformar a vida da sua casa, você não tem. Aí você diz, Senhor me usa, e Ele está esperando você desligar o dorama para começar a te usar dentro da tua família. Que vontade de fazer uma vigília hoje aqui, irmão. Hoje é sexta-feira, vamos embora. Simão entendeu. Eu até assisto 15 minutos do dorama, mas se eu assisto 15 minutos de dorama, eu tenho que dar no mínimo 20 para Jesus. Eu até assisto um jogo de futebol de 2 horas, mas quando o culto demora mais de 2 horas, eu não reclamo, eu permaneço. Porque quando o seu time está na final e ele vai para os pênaltis, você não desliga a TV, você fica quase 3 horas na frente da TV. Mas quando o culto demora 10 minutos, além do que estava previsto, você reclama, né, irmão? Eu não sei porque as palmas estão diminuindo, mas eu não tenho problema com isso, não. Não, porque de verdade amo vocês. Espero que a gente volte muitas vezes aqui. Mas eu preciso ser fiel ao que a palavra diz. Porque no dia que eu for prestar conta para o Senhor, eu não vou olhar para os seus olhos, eu vou olhar para o dele. E Ele vai cobrar, Matt, e aí? Você, veja, quando a palavra fala que muitos vão chegar diante do Senhor e vão dizer, mas eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. Olha, eu fiz um culto e ressuscitou o morto no teu nome, Jesus, aleluia. Mas Jesus vai falar o quê? Afasta-te de mim, porque eu não tive relacionamento contigo. Você funcionou no meu nome. Você funcionou, mas você não foi. Veja, você até fez sinais, milagres e sobrenaturais, mas a gente não se conhecia. O céu não é lugar para quem foi usado através de dons. O céu é lugar para quem ouve a voz dele. E se você diz, Senhor, fala comigo, mas se você não dá tempo para isso, talvez o problema não seja Deus que não está falando, mas você que não está tirando tempo para ouvir. Eu preciso encerrar isso aqui. Vamos de novo. Eu preciso encerrar. Para, gente. A palavra vai dizer que então ele começa a andar com Jesus até o momento em que em Mateus 16, obrigado Espírito Santo, desce aí. Vem os discípulos de volta, João não, só os discípulos, aqui embaixo agora. Ô Simão, você está indo para onde? Continua, se você não está entendendo, é continuidade, você vai continuar até o fim. Aí, o texto diz que em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. Fale comigo, discípulos. Ah, meu Deus do céu, olhem para mim, discípulos, olhem para mim, de frente para mim aqui. Veja, em Mateus 16, Jesus chama os seus seguidores. Ele chama os seus discípulos. Vamos de novo. Ele chama os seus seguidores, mas ele chama os seus discípulos. E agora nós vamos aprofundar isso. Sabe qual que é a diferença entre seguidor e discípulo?
Isso é muito bom. A diferença é que o seguidor, ele só está com você enquanto você fala o que ele quer ouvir. Enquanto o discurso tá bom, eu estou aqui, mas quando começa a apertar, o discípulo, ele sabe que mesmo quando ele é corrigido, com amor, com graça, com equilíbrio, é porque na verdade o pai corrige o filho a quem ele ama. Ai meu Deus. O seguidor, ele está falando o seguinte: quando Jesus falava, olha aqui, nós vamos tocar o terror e nós vamos ter muita prosperidade, o seguidor está vem em mim, prosperidade, eu recebo, e glória a Deus que você receba. Mas aí Jesus mudava o discurso e começava a falar sobre generosidade. Deixa de seguir. Quando Jesus falava sobre bênção, ele estava, eita, eu recebo, eu quero, vem completo, vem por cima, vem do lado, vem do outro, vem por baixo, eu quero a minha bênção. Mas quando Jesus falava sobre renúncia, deixa de seguir. Porque no fim das contas, irmãos, o seguidor, ele só está interessado naquilo que ele pode ganhar, mas o discípulo está interessado naquilo que ele pode dar. Porque ele sabe que ele vai ganhar. Na verdade, porque ele sabe que ele já ganhou. Porque você quer um presente maior do que uma vida eterna do lado de Jesus, desfrutando de quem Ele é, da sua bondade, pureza, do seu poder, da sua unção. Não tem presente melhor não. O discípulo sabe, quer saber, o preço é alto, mas vale a pena. Vale a pena, então quer saber? Está tudo bem, eu estou com Jesus, mas está tudo mal, eu estou com Jesus também. Eu estou feliz, eu estou com Jesus, mas eu estou em depressão, eu estou com Jesus também. As coisas estão funcionando, eu estou com Jesus, mas nada está funcionando, eu estou com Jesus também. Porque eu não dependo de um momento, eu tenho um que é a igreja. Aí Jesus chama os seus discípulos e olha para eles e pergunta, eu vou trazer na minha versão match, olhem na bolotinha dos meus olhos. Vem cá, os três juntinhos aqui, os três juntinhos. O que é que o povo fala sobre mim? Aí eles olham para Jesus e falam, Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou alguns dos profetas. Peraí, Elias era o que, igreja? Profeta. Jeremias era o que? Profeta. João Batista era o que? Profeta. Ou algum dos profetas. Veja, a grande multidão, ela sabia o que Jesus fazia. A grande multidão sabia que ele se move como um profeta, ele fala como um profeta, ele toca como um profeta. Então ele é um profeta. Veja, a grande multidão sabe o que Jesus faz. Os seguidores sabem o que Jesus faz. Vamos lá, vamos ser sinceros. Eu garanto que você conhece alguém que nem acredita em Jesus, mas já ouviu falar de algo que Jesus fez na vida de alguém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, a grande multidão não sabe quem Jesus é. Uau, vem aqui. Olha na bolotinha dos meus olhos. A grande multidão sabe o que Jesus faz, mas ela não sabe quem Jesus é. É por isso que Jesus, não satisfeito com a resposta, olha para os seus discípulos e pergunta: vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E agora, meus irmãos, o negócio ficou quente. Por quê? Porque se Jesus perguntou 2 vezes a mesma coisa, muito provavelmente a primeira resposta estava errada. E o lance aqui é o seguinte: quem vai ter coragem de falar? Quem vai ter coragem de falar? Quem será que vai falar? Quem vai falar? Então o texto diz, de Mateus 16, depois você lê com calma em casa, que então Simão, fale comigo, Simão! Não, de verdade, gente, Simão! Simão olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não, Simão, mais empolgado, Simão, pelo amor de Deus, é Simão, você corta a orelha dos caras fora, vamos lá, Simão. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
sabia, não vai embora ainda não, só mais um pouquinho. Você sabia que até esse momento a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes? Uau! Uau, peraí, eles já estão entendendo aqui. Até esse momento, a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes. Então a pergunta que eu te faço é: como que Simão, que significa aquele que ouve, fala algo na terra que ninguém disse antes? Como é que Simão, que é aquele que ouve, fala algo na terra que ele não ouviu de um influenciador famoso, que ele não viu num vídeo que está bombando no TikTok, que ele não viu no Instagram, que ele não viu numa pregação de 15 minutos de YouTube? É por isso, meu tecladista, vem comigo, prepara para o bode. Você está pregando comigo hoje, se anime, irmãos. Veja, é por isso que então a palavra fala. Eu vou sair correndo. Que então Jesus olha para Simão e fala: tu és bem-aventurado, Simão. Simão, aquele que ouve, porque não foi carne e nem sangue que te informou, não, que te informou, não, que te informou, não, que te revelou. Sabe por quê, irmãos? Porque a informação o Google até te dá, mas a revelação é só quando você tem um relacionamento com Ele, e relacionamento com Ele, e relacionamento com Ele, e relacionamento com Ele. Não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Oh meu Deus, pois também te digo, antes era: tu és Simão, tu serás Pedro. Tu és Simão, tu serás Pedro. Tu és Simão, tu serás Pedro. Mas agora que você escolheu a melhor parte, agora que você escolheu que não tem prazo de validade, agora que você escolheu que ninguém pode te roubar, Aleluia! pois também te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra, desligado no céu. Pedro, tu escolheu a melhor parte, agora tu está voando, Pedro, tu está ouvindo o que o céu diz, o que o céu diz, e trazendo para a terra. Eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino. Ei, não porque tu acertou tudo, não porque tu foi aluno nota 10, mas porque podendo escolher qualquer coisa, você escolheu o relacionamento. E isso ninguém pode te roubar. E sabe o que acontece? Pedro foi a primeira pessoa na terra a ouvir quem Jesus era. Me diz aqui, como é que você estaria se sentindo se você fosse a primeira pessoa na terra a ouvir que Ele é o Cristo? Como é que você ia estar se sentindo? Como? Maravilhoso. O que mais? O bagulho é louco. O bagulho é louco. Amado. Que mais? Que mais? Que mais? Isso. Isso. Que mais? Que mais, gente? Vamos. Alguém ia estar empolgado, íntimo. Alguém aqui ia estar falando: olha, pode acontecer o que vier, eu vou dar continuidade até o fim desse negócio. Sim ou não? Sim ou não? Então, Pedro, agora sobe aqui, Pedro, porque você é o cara. Sobe, Pedro, vem, Pedro, vem empolgado, Pedro. Cadê a torcida de Pedro aí, galera? Pedro é o cara. Pedrão, agora você está empolgado. Rapaz,
empolgado? Pedro é o cara, ele acabou de descobrir quem Cristo era. E você sabe o que acontece alguns versículos depois? Fale comigo, gente, bem empolgado agora. Pedro! Nega Jesus. Misericórdia. Meu Deus. Como é que é? Então, Mete, a sua pregação não vale de nada. Porque você está falando, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou nos cultos, nas células, nas conferências, eu vou. Aí eu vou partir para um relacionamento, eu vou. Aí Jesus, nesse relacionamento, ele vai mudar o meu destino, vai. Ele vai mudar o meu nome, o meu destino, vai. Mas e Pedro, que pisou na bola mesmo depois de ter o destino mudado? E sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Sabe o que isso nos ensina? Olhe na bolotinha dos meus olhos. Isso nos ensina que você vai pisar na bola. Sabe o que isso nos ensina? Que os seus pastores vão errar com você, que os seus líderes vão errar com você, que os seus pais vão errar com você, que os seus filhos vão errar com você. E do momento mais alto que ele estava, ele foi para o momento mais baixo, que é justamente o que acontece com a gente quando a gente está voando com Jesus e a gente pisa na bola e vai lá para baixo. Aí sabe o que o texto diz? Que ele fica tão mal, está errado, que ele olha para os discípulos e fala: vamos pescar. Peraí, o que Simão Pedro era antes de encontrar com Jesus? O que Pedro está falando em outras palavras é esse negócio de ser discípulo, esse negócio de dar continuidade, esse negócio de permanecer voando. É difícil demais. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes de encontrar com Jesus. Vamos voltar para as práticas que a gente tinha antes de encontrar com Ele. Por que ser discípulo é difícil demais? Custa muito. Eu não dei conta, eu errei. Agora sabe o que a Bíblia também diz? A Bíblia diz que ele pisou e errou sim. Isso nos ensina que nós vamos errar uns com os outros. Será que você pode me ajudar nessa hora? Só dá uma olhadinha bem de cantinho de olho para a pessoa que está do seu lado e fala assim: talvez você vai errar comigo. Agora olha para a pessoa do outro lado que você descartou ela de novo, irmão. Você ignorou ela de novo. Olhe para ela e fala: talvez você vai errar comigo. Mas olha na bolotinha dos meus olhos, ei, na caminhada com Jesus não é o teu erro que te define, é quem Ele diz que você é. Eu vou repetir isso: na caminhada com Jesus, porque o sistema fala: você é um fracassado, você é um perdedor, você é uma prostituta, você é um drogado, você é um bebum. O sistema fala quem você é pelo seu erro, mas Jesus define quem você é por aquilo que Ele te fez para ser. Eu vou te provar, eu vou te provar. Aplausos de verdade aí, vai. Talvez você esteja assim: Matt, mas isso aí é bonito, mas está na Bíblia. Vamos lá, porque ele fica tão mal que ele fala para os discípulos: nós vamos voltar a pescar. Volta, discípulo, vamos pescar. Vamos, vem, sobe aí, porque agora deu ruim. Esse negócio de ser discípulo deu ruim. Esse negócio de ser missionário, esse negócio de ser pastor, esse negócio de ser profeta, esse negócio de ser evangelista, esse negócio de seguir a Jesus, esse negócio de abrir mão das minhas vontades pelas dele, esse negócio de abrir mão dos meus sonhos pelos dele, esse negócio de andar com Jesus está difícil demais, eu não dou conta. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. E sabe o que o texto diz para ajudar? Que então eles pegam a rede. Vamos pegar a rede, gente, um do lado do outro aqui. E aí nós vamos jogar para o lado esquerdo, tá no 3. 1, 2, 3 e joga. E puxa, vai puxando. Você pegou alguma coisa? O quê? Está errado. Ei, historiadores dizem que a família de Pedro era uma família de pescadores, ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo. Não, vamos tentar de novo. Pega a rede de novo. Pega a rede de novo no 3. 1, 2, 3 e joga. E vai puxando. Agora vai chegar. Eles passam a noite inteira e não pegam nada. Agora me diz, como você estaria se sentindo agora se você fosse Pedro?
péssimo. O que mais? Arrasado. O que mais, gente? Frustrado. O que mais, igreja? Desanimado. Destruído. Humanamente falando, o que esse cara é? O que esse homem Pedro é? O que ele é? Fracassado. O que mais? Perdedor. O que mais, igreja? Humilhado. Tem alguma expressão aqui no Nordeste quando o cara pisa na bola? Lascado. Ele está lascado. É ou não é? Se a gente não voltar em breve, eu vou ficar bolado. Vou ficar chateado. Como é que fala quando fica chateado aqui no Nordeste? Eu vou ficar retado. Eu vou ficar arretado. O texto diz que eles passam a noite inteira e não pegam. Não pegam o quê? Mas o texto não termina por aí. Porque o mesmo texto diz que então, quando eles passam a noite inteira e não pegam nada. O texto diz, de João 21, obrigado Espírito Santo. João 21 diz que então, logo pela manhã, tem alguém que aparece na praia. Você sabe quem aparece na praia logo pela manhã? Jesus. Jesus. Isso me lembra um texto que diz que talvez o choro dure uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus sempre vem, 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 sempre vem pela manhã. Jesus aparece de manhã. E esses homens estão tristes, cabisbaixos, abalados. Jesus poderia chamar eles pelo erro deles. E aí seus fracassados, e aí seus perdedores, e aí seus vacilões, e aí seus lascados. Mas o texto diz, isso daqui está lindo porque você está chorando, rindo ao mesmo tempo, meu irmão. O texto diz que então, olha isso. Depois você vai ler João 21 em casa, né? Quando Jesus chega logo pela manhã, ele olha para aqueles que humanamente são fracassados, perdedores, derrotados, lascados, e olha para eles mesmos. E sabe como Jesus chama eles? Filhos! Ah não, você não entendeu não. Ei, o sistema te julga pelo teu erro. O sistema joga na tua cara o teu fracasso. O sistema vai olhar para você e vai desprezar quem você é. Ele vai descartar as promessas que Deus te deu porque você errou. Mas Jesus, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Onde estão os filhos? Onde estão as filhas? Onde estão os filhos? Onde estão as filhas? Onde estão as filhas que no meio da dificuldade, que no meio do momento ruim, vão continuar e continuar e continuar? Aí sabe o que o texto diz? O texto de João diz que então, veja, quando Pedro havia fracassado e falhado, sabe o que ele fez? Ele voltou a pescar, mas além de voltar a pescar, o texto diz que ele havia pego a sua túnica, a sua capa, e havia jogado fora. Tem alguma coisa que a gente pode usar de túnica, de capa aqui? Será que o pessoal da dança, alguém tem um pano, alguma coisa, qualquer coisa? Uau, isso. Obrigado.
Esse homem usava uma túnica e uma capa. Mas quando ele falha com Jesus, quando ele pisa na bola, sabe o que ele faz? Ele pega essa túnica e joga fora, joga aqui no chão. O texto de João 21 vai falar que esse homem estava nu e havia tirado a sua túnica. Porém, quando a palavra fala sobre túnica, normalmente ela está falando sobre 4 coisas. Se você puder, fale comigo: chamado, ministério, autoridade e identidade. Então de novo: chamado, ministério, autoridade e identidade. Pedro fica tão mal por ter errado que olha o que ele faz com o seu chamado, ministério, autoridade e identidade. Porque ele não é digno, porque ele não deu conta na força do seu braço, porque ele não se garantiu. Porém, o texto fala que quando Jesus chega e não chama ele pelo erro, mas chama ele pela identidade. Quando Jesus chega na praia e não chama ele pelo erro, mas chama ele pela identidade, você sabe o que o texto diz? Que então Pedro, junto com os discípulos, eles estavam juntos, e aí o texto diz que o discípulo a quem Jesus muito amava olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus. Pedro, o único que é fiel mesmo quando nós não somos, o único que não nos descartaria, porque os fariseus iam nos jogar fora, os fariseus iam acabar com a gente, mas o único que não faria isso é Jesus. E sabe o que o texto diz? Que então Pedro, vindo que era Jesus, ouvindo que era Jesus, olha o que Pedro faz. Filmem, porque a hora da figurinha é agora. Então Pedro, ouvindo que era Jesus, Pedro se lançou nas águas. Olha o que o texto diz: tomou a sua túnica de volta. Ah, vocês não estão aqui não, gente. Tomou o seu chamado de volta, tomou o seu ministério de volta, tomou a sua autoridade de volta, tomou a sua identidade de volta, tomou de volta, porque ele está entendendo que o chamado nunca foi sobre ele, sempre foi sobre ele. Ele está entendendo que permanecer fiel sozinho eu não consigo, mas quando ele está comigo, não há nada, nem altura, nem profundeza, não há nada que me impedirá de dar continuidade. A caminhada com Jesus não é em primeiro lugar sobre perfeição, mas sobre progressão. É sobre continuidade. Semana que vem eu sou melhor que hoje. Mês que vem eu sou mais faminto por Deus do que hoje. Ano que vem eu preciso ter o meu caráter diferente do que ele é hoje. Ele pegou a túnica, a capa. E sabe o que o texto diz de João 21? Que então esse homem vai ter com Jesus. Ele vai falar com Jesus. E o texto diz: Jesus poderia perguntar: será que você está pronto? Será que agora você vai voar e não vai mais cair em queda livre? Quer saber, Pedro? Foi bom enquanto durou, mas você não é bom o suficiente para ser meu discípulo, não. Pedro, você não tem o que precisa para ser meu discípulo, não, Pedro. Pega as tuas coisas e vai. É isso que Jesus faz, irmãos. Porque Jesus está interessado na continuidade.
Porque o texto vai dizer que então Jesus olha para Pedro e fala: eu estou te perguntando sobre o seu coração, porque eu sei, Pedro, que no dia que eu tiver o teu coração, os teus atos vão ser uma consequência daquilo que está queimando aí dentro. E se eu te pergunto, Pedro, tu me amas, Pedro? E o texto diz, então 3 vezes Pedro responde: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez o texto diz que Pedro, movido por uma profunda tristeza, olha para Jesus e fala: tu sabes, Jesus. Então sabe o que Jesus fala para Pedro? Antes de falar apacenta as minhas ovelhas, você sabe o que Jesus fala em um dos evangelhos? Então Pedro, volta. Antes de ir, Pedro, volta. Pedro, volta para o lugar em que a intimidade era mais importante do que a atividade. Volta para o lugar, Pedro, em que o relacionamento era mais importante do que o momento. Volta para o lugar, Pedro, em que você não se preocupava com a sua projeção, mas você se preocupava em carregar a minha unção. Pedro, antes de ir, volta. Antes de ir, volta. Você vai fazer, você vai fluir, você vai dar frutos, mas antes de ir, eu quero teu coração, eu não quero os teus dons em primeiro lugar, Pedro. Eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Pedro, volta, 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 Pedro, volta e pastoreia as minhas ovelhas. Vai fazer o que eu te chamei para fazer. Vai cuidar de quem eu te mandei cuidar. Volta a orar, volta a jejuar, volta a gastar tempo comigo. Volta, volta, volta. O teu erro não te define. Volta. Jesus perguntou se ele o amava. Por que 3, irmãos? Por que 3? Se Jesus
que 3? Você quer saber por que 3, sim ou não? Sim ou não, já? Então na conferência do ano que vem eu conto para vocês. Olha na voltinha nos meus olhos e diga 3. Não, fala de verdade, 3. Gente, igreja, vamos lá, 3. Se não todas, prepara. Irmão, se você sentir a vontade, você vai sair correndo, você vai sair glorificando aí, porque eu vou também. Vamos lá. Se não todas, quase todas as vezes se Deus usa o número 3 na palavra. Ei, ele está falando sobre uma coisa, sabe o que falou? Continuidade. Me prova, peraí. Me prova, Matt, vamos lá. Você sabe que Deus criou no terceiro dia? No terceiro dia, Deus cria as plantas que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que permanecem assim em continuidade. Olha a voltinha dos meus olhos. Quando a terra estava totalmente devastada lá em Noé, você sabe quantos filhos homens de Noé edificaram a terra, dizendo que ela não acabava, mas teria continuidade? Me diz uma coisa, quando Jó havia perdido tudo, pensou que a sua vida havia acabado, me diz aqui, você sabe quantos amigos inicialmente foram conversar com Jó, e depois disso ele entendeu que a vida dele não acabava ali, mas que teria continuidade? Me diz uma coisa, igreja, me diz uma coisa, quando Jonas estava desistindo do seu chamado, vamos gente, quando Jonas estava desistindo do seu chamado e seu ministério, e ele é jogado na água, e um grande peixe o pega. Ei, quando ele estava pensando que tudo havia acabado, você sabe quantos dias e quantas noites Jonas passa dentro do grande peixe, dizendo que seu chamado não tinha acabado, ministério não tinha acabado, que a sua identidade não tinha acabado, a sua autoridade não tinha acabado, mas que daria continuidade. Me diz uma coisa, quantos anos tem de duração o ministério de Jesus, que não acabou nele, mas continua vivo na igreja e através da igreja? Quantos? E agora me responde algo. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, quando tudo tinha acabado, e qual dia Jesus ressuscita dentre os mortos, dizendo que nada, que ninguém, nada me impediu de dar continuidade. Onde estão aqueles que vão se levantar e vão continuar até o fim. Eu ainda tenho fome. Diga mais alto! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho você puder, você que está dizendo isso é comigo. Eu sou esse, eu sou essa, que preciso dar continuidade. Eu preciso tomar minha túnica de volta. Eu preciso tomar meu chamado, a minha alegria de fazer o que Deus me chamou para fazer.
a minha motivação de voltar. Eu preciso continuar até o fim. Irmão, vem, quem sai do seu lugar, vem. Você que precisa tomar sua túnica de volta, sua capa de volta, seu chamado de volta, seu ministério de volta, a sua alegria de volta, seu ânimo de volta. Eu sou Paulo, eu sou